Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, pelo Senhor ter dado força ao teu servo, à tua serva, de permanecerem aqui nesse período, Pai, de 21 anos, e como tem sido lindo este trabalho, como tem sido bênção para este lugar, para a vida de muitas famílias. Continue abençoando esta igreja, cada ministério, Pai, a cada irmão, irmã que são voluntários para esta obra, abençoa de uma forma poderosa. E nesse momento nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos ouvir, ó Deus, a Tua voz, porque nós temos a certeza que o Senhor tem algo para nossas vidas, Pai. Então usa a minha vida apenas como instrumento em Tuas mãos, para a glória do Seu nome. Você pode dizer um amém? Amém. Graças a Deus, né? Deixa eu colocar meu... Tem hora aí? Relógio não. Não, lá não tem não, né? Então deixa eu botar aqui, senão eu posso passar. É até as 21, não é isso? Então, glória a Deus, né? Então, como eu falei, querido, a igreja completou 21 anos, não é? E há uma história, não é? Que foi escrita, que tem sido realizado coisas grandes, e uma das coisas que eu posso dizer para vocês é que eu faço parte dessa história, e eu creio que cada um dos irmãos aqui também fazem parte dessa história, amém? E nós sabemos que Deus, querido, Ele ainda não terminou os planos para este lugar. Você crê nisso? Deus ainda tem coisas grandes, sabe? Deus tem coisas maravilhosas para dar continuidade à história desta igreja até a vinda de Jesus Cristo. Então que você se sinta privilegiado por participar, né? Que você se sinta, sabe, agraciado por Deus por participar de uma igreja que serve ao Senhor Jesus com amor, com dedicação, para que o nome dele seja glorificado. E como o pastor falou, hoje é o primeiro domingo, né? E nós temos a consciência que iniciou mais um ciclo, né? Ou seja, mais um ano. Então eu tenho certeza que o pastor e esta igreja tem muitos planos e sonhos, né? Expectativa, amém? Você também tem sonhos? Eu tenho muitos sonhos, muitas expectativas para a igreja onde eu sou, Andrade, e eu tenho certeza que não é diferente neste lugar, não é? Eu creio que Deus vai nos dar, através da sua palavra, direcionamento para aquilo que Ele tem para nossas vidas, amém ou não amém? Então, você não está aqui à toa, você pode dizer amém? Você não veio com a sua própria força, mas eu tenho certeza em que o Espírito Santo de Deus te trouxe a este lugar, para você ouvir a sua voz, para você entender que você faz parte dessa história, e Deus vai querer usar a sua vida de uma forma poderosa. E eu estava conversando alguns minutos com o pastor Osíris, antes, né, de de abrir o culto, e uma coisa que eu falei com ele, eu falei, rapaz, será que o pastor Osíris o pastor Eduardo, ele estava com raiva da gente, mandou você para Itaipu e eu para Andrade, só pedreira, né, só luta, só dificuldades. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem nos sustentado, e Deus tem sustentado o pastor Osíris, a sua esposa, esta família, porque servir a Deus não nos deixa com uma vida muito confortável. E uma palavra que eu ouvi do nosso bispo Tito Oscar, algo que ficou gravado ao meu coração, e ele falou o seguinte: não deixe que o desconforto torne a sua vida desconfortável. E essa palavra, ela tem ecoado em meu coração, porque eu tenho certeza que em algum momento o pastor Osíris, ou esta igreja, em algum dos irmãos, passaram por um momento de desconforto, amém? Ou momento de lutas, de dificuldades, que com certeza, não é, nos faz ir vivendo uma vida desconfortável. Mas é nesse momento que nós precisamos entender
o que o apóstolo Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas só, querido, que quando a dor, a dificuldade, o problema acontece conosco, aí eu creio que é muito difícil nós colocarmos em prática aquilo que pregamos, aquilo que falamos, porque só quem sente a dor sabe, não é verdade? Só quem passa por lutas sabe. Mas eu quero trazer uma palavra do coração de Deus. E como o pastor cantou até aqui uma música do Roberto Carlos, não é? Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Olha como é que Deus confirma aquilo que eu vim trazer para essa noite. Eu falei para Deus e o Senhor falou assim, olha, hoje você não vai pregar em Itaipu. Eu falei, não vou pregar, eu fui convidado para pregar. E Deus falou comigo, não, hoje você vai levar uma palavra amiga. Fala para o teu irmão, Deus tem uma palavra amiga para você. Pastor Osírio, eu vim trazer uma palavra amiga para o seu coração, não é? E eu tenho certeza que em momentos de dificuldades, né? Talvez em momento que você perde um ente querido, momento que você passa por uma enfermidade que os médicos chegam lá e falam, olha, não tem jeito, e você fica muito para baixo, você não sabe o que fazer, e quando você se depara com alguém que é seu amigo, sabe, que está disposto a sofrer contigo, ele vai chegar para você e vai dizer o seguinte, uma palavra para confortar o seu coração. Ele vai dizer assim, olha, pastor Osírio, força, porque isso já vai passar. Essa é a palavra para essa noite, o tema. Fala para o teu amigo que está do seu lado aí, força, meu amigo. Essa dor já vai passar. Essa dificuldade já vai passar, porque a Bíblia diz no Salmo 30, no verso 5, parte B, que o choro dura uma noite, e a alegria vem o quê? Pela manhã. Então, esse período de dor, né? Esse período de dificuldade, de sofrimento que passamos, nós precisamos, sabe de quê? Da força, mas não da força do homem, mas da força que vem do alto, da força que vem do Senhor, para nos dar o quê? A capacidade de superar esses momentos que a vida lança sobre nós. Você pode dizer um amém? Então fala para o teu irmão, não é com a tua força, não é com o seu jeito, mas é com a força daquele que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Sabe para quê? Para que os planos de Deus se cumpram na sua vida, para que os planos que Deus tem nessa igreja possam dar seguimento. Por isso fala com o teu irmão, você precisa buscar dessa força, porque é com a força do Espírito de Deus que nos dá a capacidade de permanecer de pé. E se hoje essa igreja está de pé, eu tenho a plena certeza que é uma força sobrenatural sobre a vida do pastor, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos irmãos que estão aqui, que mantém eles ficar com a cabeça erguida para seguir o plano, para seguir em seu propósito. A vida não é fácil. E Jesus falou que não seria fácil. O mundo tereis o quê? Aflições. Mas ninguém quer ter aflição. Mas fala para o teu irmão, a dificuldade não bate à nossa porta. Ela vem quando nós menos esperamos. Não é verdade? Mas, quando nós temos aquele que tem todo o poder, aquele que conduz a nossa vida, nós mantemos a cabeça erguida e olhamos para o alvo e seguimos e cremos, já vai passar. Já esse problema vamos conseguir vencer. E eu não sei quanto tempo você tem vivido um problema na sua vida. Eu não sei há quanto tempo, de repente, você chegou aqui e já está com uma tristeza que você não consegue talvez pensar, talvez viver, talvez você tenha vivido dias de dores, mas eu quero te dizer uma palavra que se encontra no livro de Filipenses capítulo 6, no verso 10, que é a palavra que o Senhor, Ele quer nos dar para essa noite. O nosso maior amigo, que é o Senhor Jesus Cristo, amém?
esse amigo que é poderoso, que venceu a morte, e que venceu, sabe, os problemas, aquele que venceu o abandono, aquele que venceu a traição, aquele que venceu tudo que se opunham sobre a vida dele. Todos acharam? Então leia comigo no versículo de número 10, por enquanto, diz o quê? Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor. Efésios capítulo 6, verso 10. Falei Filipenses? Perdão. Amém? Efésios capítulo 6, verso 10. Todos acharam? Agora sim, né? Ah, vocês têm uma cola aqui, ó. Quanto ao mais, vamos ler? Sejam o quê? Fortalecidos no e na força do seu poder. Então esta carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. A primeira vez que o apóstolo Paulo foi aprisionado, ele se encontrava em Roma. E olha que interessante, ele não estava com a sua vida boa. Ele estava com a sua vida, podemos dizer, com um problema, aprisionado simplesmente porque ele estava fazendo a vontade do Senhor. Mas dentro de uma prisão, ele ainda consegue escrever esta carta para a igreja de Éfeso, dizendo a eles, ou melhor, revelando a eles algumas coisas que eles precisavam saber e que nós também precisamos saber, porque nesse mundo que nós vivemos, nós precisamos olhar para aquilo que tem causado situações em nossas vidas, em nossa volta, que na maioria das vezes nós não acreditamos. E uma coisa que o Senhor falou ao meu coração, nós precisamos ter a consciência de que há uma luta espiritual acontecendo em nossa volta. Há um mundo, sabe, real, que acontece para poder destruir aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Então vejamos, a primeira consciência que nós vamos precisar ter, para quê? Para que possamos vencer esses dias maus, esses dias de problemas. No versículo de número 10, se você observar, o apóstolo fala para ele buscar, ou melhor, fala para eles buscarem serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então a primeira coisa que eu gostaria que você pudesse ter a consciência nessa noite, porque, como eu iniciei falando, que precisamos da força, mas não da nossa força, da força que vem do alto, e para podermos buscar dessa força, e ter essa força em nós, primeiro, precisamos ter a consciência que o nosso Deus é uma fonte inesgotável de poder. Você pode dizer isso? O nosso Deus é uma fonte inesgotável de poder. Então Deus ele tem resposta e soluções para tudo em nossas vidas. Não há aquilo que Deus não possa fazer, que Deus não possa resolver. Para Deus a Bíblia diz que não é impossível. E a Bíblia vai dizer que todas as coisas são possíveis para quem? Para aqueles que nele crê. Então é na força dele que nós precisamos buscar para que sejamos fortalecidos para vencermos aquilo que surge diante de nós. E não são poucas coisas. E não são poucas coisas que se deparam nas nossas vidas para nos fazer parar. E se eu te perguntar, quantas vezes você teve um sentimento no seu coração para desistir da obra de Deus, dos planos de Deus, do ministério de Deus? Eu tenho certeza que não vai ser uma, nem duas, nem três, mas vai ser muitas vezes, amém, amado? Já passou pela sua mente, pelo seu coração, porque no meu já passou, e não foi uma, nem duas, nem três. Então eu pude entender e compreender que Deus falou, é preciso você me buscar. Ele diz, é preciso vocês serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu não sei qual é a dificuldade que você se encontra hoje, mas eu tenho certeza que para mim, para você vencer as dificuldades que virão para esse ano ainda sobre as nossas vidas, precisamos estar fortalecidos.
Precisamos ter a nossa vida, sabe, fortalecida pelo Senhor. E nós sabemos que há alguns caminhos para buscar desta força, para buscarmos desse poder sobre nossas vidas. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor, ele está dizendo, olha, vocês precisam buscar a viver um relacionamento mais intenso com o Senhor. Ou seja, você tem que buscar para a sua vida, ter um momento mais, um tempo mais para a oração, um tempo mais para a leitura da palavra, porque isso vai nos dar a capacidade de entender os planos de Deus. Porque não é fácil, querido. Não é fácil viver nesse mundo. E aqui a Bíblia diz, querido, que ele fala da armadura de Deus, para poder o quê? Resistir. Contra quem? Contra o diabo e seus anjos. E ele não brinca de ser diabo. Ele veio cumprir o seu papel, você sabia disso? Qual é o papel do diabo? Roubar, matar e destruir. Então ele vai tentar, sabe, de todos os jeitos, tentar matar a sua alegria de servir a Deus, tentar, sabe, roubar aquilo que o Senhor te deu, que é a sua unção, com um propósito, para que você possa ser canal do seu fluir. Então, que em nome de Jesus, se você está fraco hoje, é noite de você buscar a força do Senhor, amém? É noite de você se achegar e ver o Senhor começar a abrir as portas para as coisas acontecerem na sua vida. O interessante quando nós temos a consciência que Deus é um Deus poderoso, é uma fonte inesgotável de poder. O profeta Isaías, ele fala algo interessante. No capítulo 40, se você puder ir comigo, no verso 29 até o verso 31, olha que interessante o que Deus fala conosco. 40, profeta Isaías, capítulo 40, no verso 28. Ele fala assim, olha, será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, olha o que ele diz, o Criador dos confins da terra, nem o que? Se cansa, nem se fadiga. A sabedoria dele é insondável. Olha o que ele diz para mim e para você. Ele fortalece quem? O cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, quando temos a consciência de que Deus é uma fonte inesgotável de poder, e que Ele é capaz de fortalecer a cada um de nós, em período que estivermos cansados, eu tenho certeza, aí assim, nós vamos entender o que o apóstolo Paulo estava falando, porque o apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos da Bíblia de força, tanto é que ele declarou em Filipenses 4, verso 13, o que? Tudo posso, naquele que me fortalece. Então é o Senhor que fortalece Paulo, fortalecia Paulo, e há de fortalecer a minha e a sua vida, porque quando ele declarou essa verdade, ele estava, sabe, aprisionado, e ele fala o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então você percebe o porquê que precisamos ter a consciência que Deus é aquele que tem todo o poder, e o porquê que precisamos buscar para podermos enfrentar os dias maus que sobrevêm sobre as nossas vidas. Você pode dar uma glória a Deus? É por isso que eu e você estamos aqui, para buscar desse poder, para buscar dessa força, para poder, sabe, resistir o dia mau. Esta é a primeira consciência, que Deus é uma fonte inesgotável de poder. Volte lá em Efésios, no capítulo 6. A segunda consciência que nós devemos ter, preste atenção,
que é a sua responsabilidade em buscar para si esse poder. Há momentos que nós temos com os irmãos, em orar um com os outros. Há momentos que a igreja se reúne para orar. Mas há momentos que nós precisamos tomar a consciência e ter a responsabilidade que nós precisamos buscar o Senhor de uma forma íntima, no nosso devocional, no nosso pessoal. Então, nós precisamos aprender a ter esse relacionamento, porque desta forma nós veremos a força de Deus, querido, se aperfeiçoar em nós e em nossa fraqueza, porque foi dessa forma que Paulo venceu as suas fraquezas. E ele chegou a declarar: quando eu estou fraco é que eu estou forte, quando estou forte, aí é que eu estou fraco. Então o que ele estava querendo dizer? Que quando ele se achava, que poderia resolver, dava tudo errado, mas quando ele dependia de Deus, colocava nas mãos do Senhor, o Senhor ia lá e dava o escape, dava a vitória, fazia um milagre, abria as portas. Talvez para você hoje, querido, para você ver algo mudar na sua vida, algo mudar no seu ministério, você precisa ter o seu particular, você precisa ter a consciência que a responsabilidade em buscar para si a presença de Deus. E a Bíblia ela nos mostra aqui mesmo em Efésios, presta atenção, o apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja de Éfeso, ele falou aqui no versículo 11, olha só: vistam-se com toda a armadura de Deus. Pule lá para o versículo 13, ele fala o quê? Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Então você percebe que Deus nos dá esse poder de graça, não é verdade? Mas nós precisamos nos vestir desse poder, mas nós precisamos, tomar posse, pegar, trazer para nós, buscar. É de extrema, querido, particularidade sua, responsabilidade sua. Eu não sei se alguns já se depararam em algum momento da sua vida em se deparar com uma pessoa que de repente ela se manifestou. Eu não sei qual foi a sua atitude. De repente você parou: olha, vou chamar o fulano fogo puro. Alguém conhece fulano fogo puro? Para expulsar esse demônio. Ah não, peraí, eu vou chamar o pastor. Ah não, peraí, eu vou chamar a irmã de oração. Eu vou chamar fulano, ciclano. Não! Se você está em Cristo, sobre a sua vida tem uma autoridade para você repreender qualquer força do mal. Não podemos temer o inimigo, não podemos temer o mal que surge, não podemos temer, porque Deus está nos dando a oportunidade, por essa situação que surge diante de nossas vidas, para vermos o poder dele se manifestar, a glória dele se manifestar, e você testemunhar e glorificar o nome dele. Talvez na sua casa, na sua família, existe alguém que precisa de Jesus, que está afastado, que está enfermo, que está precisando, de uma mudança, uma transformação. Então, é quando nós buscamos revestir desse poder, dessa presença, que nós vamos levar esperança e vida para aqueles que estão sem vida. O que Jesus falou para os seus discípulos, antes de subir aos céus? O que ele falou? Ficar em Jerusalém. Por quê? Porque lá vocês receberão poder. E que poder é esse? É o Espírito Santo de Deus. Então não tema o dia mau, porque ele vem. Não tema o seu problema. Eu não sei quais são as expectativas para a sua vida no decorrer desse ano. Talvez você fez aquela relação, aquela lista daquilo que você quer, talvez como um bem material. Mas uma coisa que eu tenho colocado no meu coração, e eu tenho tentado passar para a igreja, é para nós incluirmos
a nossa vida espiritual. Muitos querem bens, mas muitos não se preocupam com a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque a terceira consciência que nós devemos ter do porquê que precisamos desta força, precisamos ter a consciência que temos uma batalha espiritual real. Amém, amado? Terceira consciência, existe, para ficar melhor, uma batalha real, invisível, mas real. E por ter essa batalha invisível, mas real, nós precisamos estar preparados, nós precisamos buscar. Então, aqui no versículo de número 11, na parte B, ele fala: vistam com toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas de quem? Do diabo. No verso 12, o que está descrito aí? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas o quê? Contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, meu irmão, minha irmã, tenha consciência que existe uma batalha espiritual real. Não ignore o diabo. Se você crê que Deus existe, que Deus tem todo o poder, saiba de uma coisa, que o diabo também tem o seu poder, mas o seu poder é limitado, debaixo da potente mão do Senhor. Então precisamos ter essa consciência, que existe essa batalha, que existe essa luta. Às vezes nós lutamos, ou melhor, brigamos com o irmão do lado, com a irmã do lado. A nossa luta não são com esses. Não é contra o irmão, não é contra a irmã, não é com o homem mau que está lá fora, mas é contra as potestades. Então, quando temos esta consciência de começarmos a nos posicionar para nos revestir desse poder, eu tenho certeza que você vai começar a viver no centro da vontade de Deus. E os planos que Deus tem para realizar na obra dele neste lugar, você vai conseguir se manter firme. Porque olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam o quê? Resistir o dia mau. Depois de terem vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Então fala, meu irmão, busque dessa força. Fala para alguém, busca desse poder, sabe? Se coloque diante de Deus. O dia mau vem, mas ele vem para você poder vencer, e após vencer, você permanecer inabalável. Então 21 anos, querido, é 21 anos de vitória. Estar aqui é momento de comemorar, de se alegrar por tantas vitórias que Deus deu para esta igreja. Você talvez não está aqui no início, mas muita luta passou. Mas deixa eu te lembrar e te alertar, olha, ainda virão muitas lutas, você pode dar glória a Deus, ainda virão muitos dias maus, mas fique tranquilo, tenha de bom ânimo, porque o poder dos poderes está sobre esse lugar, está sobre a sua vida. Então busca essa intimidade, busca esse relacionamento, busca viver e a desfrutar do sobrenatural de Deus. Eu tenho orado dessa forma, eu tenho pedido ao Senhor para poder viver o sobrenatural dele na minha vida. A Bíblia diz o seguinte, que o Senhor, ele nos ensina acerca da oração: pedi, pedi, e dá-se-vos. Qual é o pai que, se o filho pedir o quê? O pão, o pai lhe dará uma pedra. Então Deus coloca diante de nós, ele já fez a sua obra, ele já morreu na cruz, o véu foi rasgado, temos o livre acesso para chegar até ele, para pedir a ele aquilo que nós queremos. Então por que nós não fazemos? Talvez por conta da nossa consciência ainda não ter sido despertada para esse privilégio, que é o acesso até a presença de Deus. Então Deus não nos deu
desse poder à toa. Esta armadura que Paulo fala aqui, descreve aqui, ele não revela àquela igreja à toa, porque eles haveriam de enfrentar as suas lutas, e com esse poder, com essa armadura, eles iriam conseguir vencer, e o melhor de tudo, permanecer o quê? Inabalável. É uma verdade dizermos, quantos irmãos, que surge um problema, um probleminha, é motivo para abandonar, e é motivo para sair da igreja, porque são muitos que estão na igreja, mas não buscam desse poder, dessa força, e na realidade, esses que não conseguem resistir, porque estão fracos espiritualmente. E perdoe dizer, mas há muitos fracos em nosso meio. Que se o diabo dá um grito, a pessoa se apavora. A Bíblia diz que o diabo ele ruge como o leão. Não é o leão. E por ele imitar, muitos correm. Muitos se amedrontam. Então eu queria que você entendesse nessa noite, querido, o que Deus traz para mim e para você, nesse novo ciclo que se inicia 2025, os planos que Ele tem para a nossa vida, e eu creio que para esta igreja, para a igreja de Andrade, são planos grandes e maiores, que nós não sabemos. E nós precisamos de estar preparados para receber, e também preparados para enfrentar as lutas que virão. Nós temos um grande exemplo de toda a virada do ano, de dezembro até janeiro, chega até fevereiro, dos temporais da chuva, que as pessoas sempre se preparam. Dessa vez a chuva não vai me pegar, eu vou aterrar, igual fizemos lá na igreja. Aterramos, subimos, faz 1 metro de aterro. Essa chuva que deu agora em dezembro, o que aconteceu? A chuva entrou de novo, mas não no templo lá em cima, mas no templo de baixo, na cozinha, nos banheiros. Ou seja, nos preparamos, gastamos dinheiro, trabalhamos, e choveu, veio o temporal de novo, e estávamos lá na luta, lá, né, para limpar. Falei, oh glória. Glória a Deus. Mas não é por isso que vamos desanimar, amém, irmão? Não é por isso que vamos desistir da obra que Deus tem naquele lugar. Então por isso que nós precisamos, sabe, buscar desse poder, desta força, para vencer e superar o dia mau. E quarta consciência que nós precisamos ter para podermos desfrutar daquilo que Deus tem para nossas vidas nesse ano de 2025. Você pode olhar para o teu irmão, você vai dizer para ele com um olhar de crente, você vai dizer assim, ó, precisamos ter a consciência da missão. E eu te pergunto, qual é a missão que Deus tem para a igreja? Pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado, será salvo. Então como nós precisamos ser revestidos desse poder? Porque para sair às ruas, para evangelizar, para pregar, para falar do amor de Jesus, querido, se não for no poder do Senhor, nada acontece, nada flui. Porque é o Espírito de Deus que faz com que o pecador se arrependa e entregue a sua vida para Jesus Cristo. É o Espírito de Deus. Então você vai observar que o apóstolo Paulo, no final aqui, no capítulo de número 19, ele pede algo a esta igreja. Ele diz assim, olha, e orem também por mim, para que o abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o ministério do
Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para em Cristo eu seja ousado para falar e como me cumpre a fazer. Então o próprio apóstolo Paulo, com a missão que Deus havia dado a ele, estava pedindo à igreja para orar, para quê? Para que ele pudesse ser revestido desse poder, para que ele pudesse ter essa ousadia, sabe? Para que ele pudesse ter a sabedoria. Então você vê, não era qualquer um que estava pedindo oração, mas era o próprio apóstolo Paulo. Ele entendia que nós precisamos dessa união, dessa unidade, onde a igreja se une em oração para buscar em prol do propósito do Evangelho, do reino de Deus. Precisamos ter a consciência desta missão. Fala para o teu irmão, você precisa estar forte, porque quando o pastor te chamar para evangelizar domingo de manhã após o culto, você possa chegar e dizer, opa, eis-me aqui, vamos falar do amor de Deus. Precisamos estar fortes e buscar dessa força que vem do alto. Olha o que o apóstolo Paulo, ele deixou escrito lá em Romanos capítulo 1, no verso 16, se você puder ir. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, capítulo 1. O que está escrito aí? O poder do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também depois do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo que viverá pela fé. Então esse poder que o Evangelho ele traz quando pregamos a palavra, é para poder destruir, é para poder libertar, é para poder transformar vidas aprisionadas. Então quando nós começamos a entender e a buscar desse conhecimento, nós vamos fazer com que esta missão, ela se cumpra de uma forma muito natural, no meio de nós. Eu não sei aqui, mas há uma grande dificuldade hoje de se reunir pessoas para evangelizar e para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez porque as suas vidas ainda não estejam conscientes da realidade e da missão que Deus deu para cada um de nós. Se você observar aqui no livro de Atos, capítulo 1, no verso 3, volte um pouquinho a sua Bíblia. Atos capítulo 1, do verso 3 ao 8, quando temos a consciência da missão e buscamos desse poder para cumprir a missão, o nome de Jesus será glorificado. Olha o que diz em Atos capítulo 1, no verso 3 até o verso 8. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo e seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhe esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela própria autoridade. Mas o que está escrito aí no verso 8? Mas vocês receberão poder. Fale mais alto. Mas vocês receberão poder. Mais uma vez. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Você pode dar um aplauso ao Senhor, amado? Quando temos a consciência da missão, como eles estiveram, eles esperaram a promessa,
Eles não se ausentaram de Jerusalém, porque eles tinham uma responsabilidade que Deus havia dado a eles. Por isso que eu falei no segundo tópico aqui, que temos que ter a responsabilidade de buscar a Deus para nós mesmos. A responsabilidade que nós temos de cumprir esta missão. Deus não deu a anjos, mas Ele deu a cada um de nós. Vocês receberão poder, força, para vencer o dia mau. Como está a sua vida hoje? Como está o seu coração? Precisamos pensar acerca de nossa condição espiritual para servir a Deus, para cumprir os planos que Deus tem em nossas vidas. A força que só pode vir do alto, não vem de nenhum outro lugar. E eu quero te incentivar a você a buscar esse Deus que é uma fonte inesgotável de poder. Eu quero te incentivar a você assumir uma responsabilidade para si próprio, em buscar a Deus de uma forma particular. Terceiro, que você possa ter esta consciência da batalha invisível, mas real. E quarto, é preciso ter a consciência da verdadeira missão da igreja. É por isso que estamos aqui. É por isso que esta igreja está aqui há 21 anos. É por isso que enfrentamos lutas, problemas, e não olhamos para trás e continuamos avançando. Choramos, desanimamos, mas não abandonamos a nossa fé. Sabe por quê? Porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. E eu queria te convidar nessa hora a se colocar de pé, com a permissão do pastor Osíris. Eu queria fazer uma surpresa, mas não deu. Pedi para o Ministério de Louvor de Andrade vir para podermos cantar uma canção e celebrar juntamente com os irmãos. E eu vou dizer o propósito pelo qual eu chamei eles. Alguns irmãos também vieram. Nós somos um corpo, amado. Somos uma igreja. E eu creio que assim como o apóstolo Paulo pediu oração, eu creio também que no coração do pastor Osíris, da irmã Eliane, há também esse sentimento de que precisamos da sua oração, que precisamos desse revestimento, que precisamos desse poder para nos dar capacidade de continuar seguindo. E não é fácil. Eu como pastor, eu sei que não é fácil. E para eles também eu sei que não é fácil. Então esta palavra Deus Ele quis trazer para esta igreja, porque cada um de vocês vão precisar estar ligado com Deus e revestido desse poder, para estar caminhando lado a lado, para estar ajudando nessa obra lado a lado, para estar, lutando lado a lado com esse grande homem de Deus, que Deus colocou aqui. Talvez há quantos momentos, eu creio que em seu coração ele possa ter pensado, para mim não dá mais, talvez meu tempo já acabou, talvez é hora de eu jogar a toalha, mas não. Mas Deus sempre traz uma palavra para dizer: ei, meu filho, Deus é contigo, você não está só,
Deus tem planos para este lugar. Então, em nome de Jesus, quero convidar a Bianca, né? A Bianca possa ajudar. Tem uma canção. Quantos creem que o Espírito de Deus vai fazer algo neste lugar, nessa noite? Eu não sei se você precisa de milagre aí na sua vida. Não sei se tem alguma área aí que precisa da mão poderosa de Deus. Se você recebeu desta palavra, se você foi despertado a sua consciência, então eu queria que você pudesse fechar os teus olhos, enquanto eles preparam aqui o som. Você vai colocando em seu coração aquilo que você quer que Deus faça. Em nome de Jesus, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos, não se ligue com aquilo que está acontecendo aqui em cima. Deixa eles preparar. Enquanto isso, já comece aí a se colocar e a buscar ao Deus Todo-Poderoso. Já comece a colocar diante do Senhor aquilo que você precisa. Se é um milagre, você vai colocar diante do Senhor. Se era uma bênção, você vai colocar diante do Senhor. Vamos experimentar o poder de Deus, querido. Vamos experimentar a força que vem do alto para nossas vidas, para o nome de Jesus ser glorificado. Ele foi enviado para poder nos dar desse poder e dessa graça. E é de graça. E é de graça. E é de graça. Aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus. Começa a adorar o nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar. Começa a adorar. Se o seu coração está queimando aí, começa a levantar a tua voz em oração. Começa a clamar, fala: Senhor, aquele poder que desceu sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, possamos viver hoje. Que possamos iniciar esse primeiro culto do ano com essa palavra, Senhor, e com essa presença que está real neste lugar. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias.